Fala galera, eu sou a Larissa Neto e bem-vindo ao meu podcast, o Lari Musa Podcast. A gente tá na terceira temporada e eu trouxe duas pessoas muito especiais que eu sou super fã, acompanho ó, um tempão. Eu quero saber as dicas do Rio de Janeiro, eu quero saber qual o samba que tá rolando, qual a comidinha que tá em alta na cidade. É no Instagram deles que eu vou. Bem-vindos ao meu podcast, Natália e Gabriel, meus queridos. O que fazer no Rio e o karaokê aqui. Gente, meu podcast tá ficando muito chique, hein? Muito chique. Gente, a gente que tá chique, né, Gabriel? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Gabriel já se tornou meu amigo, né, no carnaval. Aqui, ó, já veio com a blusa da Unidos da Tijuca, tá? Devidamente, ó, trajado, né? exatamente. Como é que é? Já é apaixonado pela Tijuca? Conta pra mim. Já um pouquinho, né? Já quase 20 anos, né? Ele já de chegou aqui Tijuca. falando assim, eu trouxe a camisa de Tijuca, eu vou colocar a camisa, né? E Natália, apaixonada por carnaval, tô acompanhando Natália na Sapucaí, nos camarotes, nos bloquinhos, dando dica de roupa, do que vestir. De tudo. Adoro, apaixonada. Menina, é do início ao fim, assim. É desde da dica do protetor solar, que não pode esquecer, até do look, até do lembrar da galera se hidratar, porque daqui a pouco fica todo mundo caído pela rua, a gente tem que, né, falar, não, tem que exercer o papel, né, de influenciador e falar assim, olha, se hidrate. E aí sai do bloco, toma um banho, vai pra Sapucaí, volta pra pegar o mesmo cabelo, a mesma maquiagem, já faz assim, ó. Natália, não consigo mais não, minha filha. Não consigo, não. Nos meus 30 anos, que eu não vou falar a minha idade certa, né, queridos? Meus 30 anos de idade, não aguento não esse negócio de... E eu ainda encontro ela no metrô, né? Raiz, é um caos, é um caos. Eu ainda encontro o metrô fazendo barraco, provavelmente, que o metrô nunca coloca uma saída decente pra gente. Aí, ó, Terrível, já temos, ó, uma, ó. Natália falou, meu filho, é melhor fazer, que senão tem barraco na certa, né? Você fala mesmo. Eu falo. Então, a sua página também não é só de coisas legais, que Rio de Janeiro é maravilhoso. Você fala dos problemas, fala de tudo. Falo dos problemas, falo de tudo. E isso, inclusive, me traz muitos problemas. Mas eu acho que, assim, o papel do influenciador é influenciar, claro, mas também tem um papel de responsabilidade ali, que é falar, se envolver com a comunidade que ele tá falando. Não adianta só eu chegar... Eu ganho meu dinheiro com o Rio de Janeiro, sabe? É o Rio de Janeiro que sustenta hoje a minha empresa. Então, assim, eu tenho uma dívida muito grande com o Rio, com o que a cidade proporcionou pra mim. Eu tava numa depressão ferrada. Caramba! Assim, e o que fazer no Rio me salvou de diversas formas. Então, tudo que eu posso fazer pelo bem dos seguidores e pelo bem da cidade, eu uso a minha voz pra isso. Porque eu acho que se ter 900 mil seguidores, só pra quê? Só pra enriquecer? Coisa. Só pra poder ter views? Só pra poder alimentar ego? Eu acho que o papel do influenciador não é esse. A gente precisa se envolver com a comunidade que a gente vive. E você tem esse viés de socióloga, né, querida? Eu sou socióloga, por isso. Né? Já tem aquele viés, né, de socióloga. Então, assim, você tinha um blog, você tem um blog. Como é que começou esse seu despertar? Assim, eu quero falar sobre o Rio de Janeiro, quero falar sobre a minha cidade. Você é carioca da Gema, nasceu aonde? Conta pra gente, quer saber tudo, a gente quer fofoca. Ó, eu nasci em Valqueire, com 1 mês de vida eu fui pra Rua do Lavradio, na Lapa, sou garota da Lapa. Morei muitos anos na Lapa. Aos 8 anos fui para Cabo Frio, que minha mãe foi transferida, então eu ainda vivi a fase garota do campo, do interior, né, ingênua, inocente. Aos 16 anos voltei para o Rio de Janeiro, que eu falava para minha mãe assim, mãe, eu preciso voltar para o Rio. Esse aqui não é meu lugar, Cabo Frio não é meu lugar, eu preciso estar onde as coisas acontecem. Eu sempre tive esse espírito inquieto das coisas, né, de querer ver, de querer viver. E por mais que eu gostasse muito de Cabo Frio, o filme que eu queria ver demorava muito tempo para chegar no cinema, sim, as peças não chegavam até lá, então a gente teve que voltar para o Rio para que eu pudesse dar asas aos meus sonhos, e assim foi acontecendo. E aí voltei para Lapa. Eu tenho uma história muito bonita com a Lapa, porque a gente já morou assim, eu e minha mãe, a gente morou em vários endereços lá. Meu primeiro apartamento foi lá, na Mendiçá, na frente do Bar das Quengas, finado Bar das Quengas. Gente, adorava ir lá, cheio de sutiã pendurado, calcinha pendurada, né? Aquilo ali era babado, menina. E aí, meu primeiro apartamento foi lá, até que eu me mudei pra Zona Sul. Todo mundo fala que eu sou garota Zona Sul, mas eu sou garota Zona Sul, mas agora. Eu já morei em Copacabana, mas assim, há muito tempo. E Copacabana é Madureira com praia. Gente, é Madureira com praia, para. Né? Então, assim, não é aquela Zona Sul Leblon, nunca fui Zona Sul Leblon. Então, minha história com o Rio é assim, nunca
morei em outro lugar, o máximo de tempo que eu passei fora foi 1 mês, assim, em intercâmbio, mas nunca morei em outro lugar. Meu coração e minha alma sempre pertenceram ao Rio de Janeiro, a tudo que envolve Rio de Janeiro. E você? Conta a sua história. Fala pra mim, aquele boêmio. Eu nasci em Você é Higienópolis, boêmio? né? Não. Se considera boêmio, não? Depende, né? Eu sou geminiano, né? Então depende do momento, Depende do momento, do né? dia, Um dia né? sim, um então, dia não. Um dia sim, um dia não, exatamente. São fases, né? Eu nasci em Higienópolis, né? Sou cria do subúrbio, né? Morei em Vila da Penha, morei, né, Vicente Carvalho. E aí, depois de um tempo, né, por causa da violência, inclusive, a gente foi morar fora do Rio de Janeiro. Morei 3 anos em Campos e 1 ano e meio em Macapá. Depois voltei pra morar no Recreio. Nossa, não que tava esperando rolezão Macapá. também não. Macapá Ele saiu. soltou aqui, ó, plá. Macapá, eu fui e voltei. Morei 1 ano e meio em Macapá. Foi em 2009, né? E aí voltei pra morar então tão distante, né? O Recreio. Tão distante. Bichos, né? Ele falou pra mim assim: ai, Larissa, eu vou participar do seu podcast, mas, cara, é longe, né? Que eu tô no Recreio. Mas, gente, tudo é longe do Recreio, né? Cara, eu saí 3h30 da tarde de casa pra chegar às 5h30 da tarde. Mas eu vi que você gostou do aí. rolê, que você tava postando as barcas, tava postando lá o avião decolando. Não é todo dia, né, que a gente anda de barca, né? E a vista tá bonita. E graças a Deus, nesse feriado, ficou bonito o tempo também, né? Deu uma melhorada. Graças a Deus, tudo colaborou pra terceira temporada do meu podcast, gente, que tava meio, ó, quase não sai o negócio, tava brabo o negócio. Mas deixa eu te falar, eu fui lá catar, né, sobre você, e é advogado nas horas vagas. Quase, ainda? muito pouco. Ainda tenho meus dá, processos, né? mas Porque eu não sei onde você arruma tanto pouco. tempo. Porque eu vejo no Instagram dele, ele tá ali num samba. Daqui a pouco ele tá comendo um churrasquinho lá em Jurujuba. Daqui a pouco ele tá comendo um bolinho lá no centro. Eu falei, gente, é em tempo real isso? Socorro. Mas aí entrou na vida de influencer. Cara, eu entrei porque eu amo o Rio de Janeiro, né? E na época eu era estagiário, eu não tinha dinheiro pra viajar, então eu precisava ser turista dentro do próprio Rio de Janeiro, né? Então eu digo que eu sou influenciador antes de ser influenciador, porque eu postava muita foto, né? No Facebook, eu não usava quase o Instagram, muito louco, né? E aí, por causa da minha ex-namorada que me deu a ideia de criar o meu Instagram, né? Eu comecei a postar sobre o Rio de Janeiro, né? E aí vão fazer 10 anos agora, né? Gente, isso que você estava falando, né? É muito tempo. Você tem quanto tempo já? Eu tenho 10 anos. Eu comecei em julho de 2015 também. Caramba. Tem bastante tempo. Eu fui em janeiro de 2016. Né? E não tinha muito esse tipo de página, né? Com dicas do que fazer, falando sobre a cidade, falando sobre a gastronomia da cidade. Porque assim, a gente tá no Rio de Janeiro, gente. Eu sou de Brasília, né? Eu sempre falo isso em todo episódio. Eu sou de Brasília e o meu sonho era Rio de Janeiro. Então, assim, é a vitrine do mundo. E realmente, a gente vê nas novelas, assim, é aquela coisa, né? Aquele sonho. Então, não tinha muito falando sobre o Rio de Janeiro, né? Não tinha, e o pouco que tinha era muito voltado para a Zona Sul. A gente tinha perfis que ainda era formato muito foto. Quando eu comecei, eu acredito que o Gabriel pegou essa fase também, que ele veio um pouquinho depois. A gente ainda era aquela câmera analógica do Instagram, aquela câmerazinha marrom. Pré-Zuc. Eu adorava, gente, aquela câmerazinha. Gente, aquela imagem era você ruim. ainda conseguia ver quem curtia as fotos, até que aquilo começou a dar muito BO e aí eles tiraram. Não tinha stories ainda. Então, assim, ainda era um formato muito rústico, né? Porque o Instagram era uma plataforma de foto. Então, e você já via como trabalho ou não imaginava que ia virar trabalho? Acho que ninguém, né? Não. Quando eu comecei, eu queria ser colunista da Veja Rio. Eu queria escrever alguma coisa para Veja Rio ou para o Jornal Globo, porque eu lia muito Veja Rio, Jornal Globo, e lia muito algumas colunas específicas, né, de críticos gastronômicos e tal, e eu adorava esse universo, só que eu não fazia ideia de que isso poderia ser o meu negócio, né? Então, assim, um ex-namorado meu também, né? Bom que os ex serviram pra alguma coisa, deixaram um legado bom aí, entendeu? Toda vez eu acho que eu penso assim, será que ele vai ver? Gente, deve estar me achando assim, tipo, meu Deus do céu, toda vez ela fala de mim assim. Mas ele falou assim, Natália, por que você não escreve um blog? Naquela época era mais blog, né? Pra contar as suas vivências na cidade. E aí eu falei, cara, mas eu
eu sou uma ex-BBB, não sou famosa, quem é que vai parar pra ler o que eu tô escrevendo, né? E aí eu comecei a escrever de uma forma muito despretensiosa, porque eu não fazia a menor ideia. Aí chegou uma vez um primeiro recebidos lá em casa, eu falei, opa... Gente, já tinha recebidos também? Já tinha recebidos. Era cookie da Mr. Tinney. Olha! Eu lembro até hoje do meu primeiro recebidos e um bolinho de abóbora de um café muito gostoso, inclusive, que é o Café Botânica, que é de uma inglesa que fica ali no Maitá. Eu nunca esqueci, foram esses 2 primeiros recebidos. Sim, mas ela começou com publi chique, né? O primeiro dela foi isso, o meu primeiro foram 5 browniezinhos. Mas eu também nunca esqueci, porque, cara, é o primeiro, né, gente, cara? Mas então, cara. E no meu caso, eu não imaginava de fazer um blog, porque eu fiz um aplicativo que era uma espécie de TripAdvisor do Rio de Janeiro, e aí eu saí pra vender, entre aspas, né, pras pessoas. Mas que eu precisava. O quê? Vender? Um espaço no aplicativo. Na verdade, não era nem vender. Eu precisava que me dessem autorização pra eu botar os lugares. Só que eu tomei tanta porrada, cara. Eu nunca mais me esqueço de 2 porradas que eu tomei. Uma lá no Morro da Urca. Eu posso falar o nome porque não tem mais food truck. Era o Patifaria, né? Tipo, que depois me procurou pra divulgar. Mas eu não quis. E o outro foi um bistrô também que fechou do lado da minha casa, lá no Barro Word, Oncar. Cara, eu tomei 2 pancadas, assim, muito feias. Aí eu falei, cara, eu preciso crescer meu Instagram, sabe? Já tinha essa coisa de... Já começou a ver esse movimento. Já, entendeu? Então... E assim, foram 2 pancadas, assim, muito feias. E aí eu acabei desistindo do aplicativo e focando no... E aí você também começou com essa coisa de dica. Já tinha esse negócio de dica ou não? Você postava onde você frequentava e a galera curtia? Então, eu comecei a dar dicas, a procurar os lugares, já foi mesmo pra exatamente. Pra dar dica. Lugares que eu já conhecia, mas assim, que eu não postava porque eu não tirava foto, eu não tinha essa, né? E aí eu comecei a fazer isso. E aí a coisa foi fluindo, A coisa foi fluindo a ponto da gente... Eu sou muito perdida na vida, né? E aí eu nunca sei pra onde eu vou. Eu vou lá na página de fazer, gente, o que tá bombando? O que tá acontecendo agora no Rio de Janeiro? Eu acho que tem muito disso, né? Da galera buscar os roteiros e as empresas começarem a entender do poder da voz de vocês, né? Vocês teve essa virada de chave da galera entender vocês, assim, influenciadores como um negócio mesmo, porque eu acho que sim, que começando em 2015, muita coisa mudou na internet, né? Eu acho que era tudo meio assim, te dou 2 brownies e você pode falar um pouquinho do meu brownie, mas hoje o peso de vocês, a fala de vocês, a ida de vocês, a troca de vocês com o público, que é muito grande, né? Você tem 3 ou 4, né? Instagrams eu não sei como ele consegue. Ele tem achados gastronômicos, o iKaraokê e o Destinos e Hospedagem. Ai, gente, não sei. Mas assim, na verdade, o conteúdo geralmente é o mesmo dos 2. Eu só uso mais pra nichar um pouco, entendeu? Entendi, pra galera procurar no certinho, o principal geralmente fica no iKaraokê mesmo. E aí vocês entendeu? enxergam, já que as empresas já têm esse olhar mais assim, não, olha, a Nath, ela é uma criadora de conteúdo e vamos honrá-la como tal. O Gabriel também, a gente sempre troca muito, né, Gabriel? Dessa galera, né, que é meio escrota ainda, né, com os influenciadores. Eu acho que vocês, pra mim, são uma inspiração. Eu também tô ali a passos curtos, criando meu conteúdinho também, um nicho um pouquinho diferente. Mas, assim, vocês são minha referência, porque eu vejo que as empresas, eu vejo vocês com grandes empresas, né? Com a Rio Tour também, como embaixadora lá e tudo mais, fazendo um trabalho de botar a cara, ó, Rio de Janeiro, pode vir aqui que vocês vão, né, ter boas dicas e tal. Vocês conseguem já enxergar esse movimento que mudou? Olha, eu falando pelo que fazer no Rio, consigo enxergar bastante, assim, porque antigamente a gente tinha que bater uma lenha, assim, ralar a bunda no asfalto para as pessoas entenderem. Muito se fala do boom dos influenciadores hoje em dia, né? Depois da pandemia surgiu muita gente criando conteúdo, mas isso tem um lado muito bom, que foi o de fato profissionalizar essa questão, né? Das pessoas entenderem que isso é um trabalho e que merece ser remunerado como tal, né? Que a gente gasta Uber para chegar nos lugares, que a gente gasta gasolina, que a gente tem um videomaker, o meu tá aqui, ele não trabalha de graça. Então, o
O lado bom de ter muita gente hoje em dia fazendo é que as pessoas entenderam que isso é um trabalho, né? Se você chega para um restaurante, alguma coisa, e as marcas já começaram a procurar mais, e isso eu acredito que veio depois da pandemia, porque o digital não era tão forte, assim, com pessoas anônimas, era muito forte com celebridades, assim, você via uma Marina Rui Barbosa fazendo campanha, mas você não via a Natália Oliveira do que fazer no Rio, fazendo campanha. A gente tinha que se virar como podia. Eu fazia eventos, eu já até vendi blusas do Rio de Janeiro, já fiz várias coisas para poder capitalizar. Mas eu nunca vi, eu tinha uma dificuldade com isso, porque eu não via a minha empresa ainda como um negócio, eu via com muito amor. Eu sempre fiz tudo com muito amor, assim, era tudo muita dedicação do cara, isso me dá um sentido de vida, porque eu estava em depressão, né, eu não tinha um norte, eu ia morar em Belo Horizonte junto com meu irmão, ia fazer outra coisa, fazer assessoria de marketing político, né. Nossa. E aí mudei totalmente. Então, o que fazer no Rio foi um presente, assim, de Deus pra mim. Então, eu demorei muito tempo pra ganhar dinheiro com o que fazer no Rio. E hoje em dia, assim, é total a minha fonte de renda, né? Eu cheguei em lugares que eu jamais imaginar. Viajei agora em Londres, a convite do governo brasileiro. E foi um contrato, gente. Não foi assim, tipo, vai que a gente dá um lanche. Não, foi um contrato. Que maneiro. E todo certinho, assim, com toda a burocracia correta. E agora também um contrato com grandes marcas de supermercado, marcas de roupa. Então, assim, eu hoje sou muito realizada nisso. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha autenticidade, que trabalha com verdade e com amor, sem passar a perna em ninguém. Responsabilidade. Sendo honesto com o próprio público, que eu acho que isso que é o mais importante. Porque eu lembro que em 2015, várias pessoas falavam que o que fazer no Rio criticou o lugar, criticou isso. E eu falei, cara, eu preciso ter compromisso com quem me lê, não é com quem tá ou me pagando ou me dando um prato de comida, sabe? Se eu não gosto do lugar, beleza, eu não vou recomendar, mas assim, eu preciso também indicar o que é furada pro meu público, porque o dinheiro não dá em árvore para ninguém. Então, assim, tem lugares, se eu tivesse compromisso só com marcas e estabelecimentos, eu não teria credibilidade nenhuma, porque tem lugar que já fechou, tem lugar que depois foi envolvido em um monte de besteira, entendeu? Se eu tivesse me associado por audiência ou por dinheiro, eu estaria queimada hoje, né? Então, assim, podem até não gostar, tem gente que não gosta, não tem problema, mas eu sempre fui o mais verdadeira possível, eu acho que é isso que leva um caminho de sucesso. Não, mas eu acho que você é muito verdadeira mesmo, porque eu vejo você conversando com os seus seguidores ali, você bate boca mesmo. E já dei bronca já neles, dá bronca. Eu lembro que era até uma questão, acho, de frisa, de camarote. Aí o pessoal tava falando, não, mas você só vai no camarote. Eu falei, gente, eu sou convidada. Eu tenho que mostrar o que acontece, não sei o quê. Não é por aí. Então você conversa, é uma troca verdadeira. E minha bunda já ficou muito dura naquela arquibancada. Sim. Já fui no minha primeira vez na Sapucaí foi no setor popular. Lá no final não dava pra ver nada. A escola já chegava todo mundo cansado já. E eu lá cantando aqui, ó. Foi quando eu me apaixonei pelo carnaval. Fui pagando, sei lá, acho que na época era o setor de graça, sim, né? Sim, acho que era bem baratinho. Ou era R$5, alguma coisa assim. Eu lembro que foi em 2009, foi a vitória do Salgueiro, inclusive com tambor. Então, eu acho que as pessoas, quando elas veem, ninguém pode julgar o outro pelo resultado que ela considera que é a final. Porque existe toda uma trajetória, todo um trabalho. Se esse ano eu cobri o carnaval de um camarote, que abriu espaço para mim e me deixou ali na grade, dando minha opinião, é porque eu construí um caminho até lá. Porque você tem opinião para dar. Tenho opinião para dar, porque eu procuro pesquisar sobre tudo, eu não vou entrar em nenhum assunto que eu não possa falar. E aí, no final das contas, as pessoas olham aquele produto final e falam assim, mas para você é fácil, porque você não tá com a sua bunda doendo lá na arquibancada. Eu falo, mas eu já fiquei. Acho que foi um negócio desse que eu li. Mas para você é fácil, porque você tá aí no camarote, parará. E aí a Natália, não, porque olha só, não é bem assim, não. E eu já vi o senhor também, quando vem a tela preta, eu acompanho, eu sou suspeita, eu adoro esse menino aqui. Quando eu vejo a tela preta... O Gabriel é mais polêmico do que eu, não, tá? ele é muito polêmico. É hora de reclamar. Quando começa aquela tela preta, você vai também pro ataque. Hora de reclamar. Não pro ataque, mas pra conversar e dialogar, falar assim, não, olha, eu acho certo, errado eu acho o seguinte, sabe? Cara, só a gente sabe o quanto que a gente gramou nesses 10 anos, sabe?
para construir o que a gente constrói a cada dia. Porque eu acho que se a gente chegar num final, a gente também acabou, né? Porque você tá construindo todos os dias, sabe? E às vezes as pessoas não têm a noção daquilo e vem com algum comentário maldoso, cara, que pô, pelo amor de Deus, sabe? Pô, esses dias mesmo eu recebi um comentário, porque você só faz as coisas porque te pagam. Cara, a garota queria que eu fizesse uma lista pra ela com o dia de ensaio de cada uma das escolas, dos 12 escolas. Eu falei, cara, me diz o dia que você quer ir, eu te falo onde é que tem ensaio. Entendeu? Então, assim, e as pessoas são muito maldosas, sabe? Porque ninguém pensa que aquilo ali pode te prejudicar, que aquilo ali pode acabar com o teu trabalho, sabe, cara? Tipo, eu comecei a ganhar dinheiro nesse boom dos influenciadores, foi em abril de 2022, eu nunca mais me esqueço, porque eu surtei, eu falei que eu não queria mais fazer porque eu não ganhava dinheiro, né? Tinha acabado de sair da pandemia, a minha pandemia inteira eu fiz Uber, né? Então, eu trabalhei desde a 3ª semana da pandemia, então não teve um momento que eu fiquei em casa, né, de fato. E assim, cara, tipo, e ali mudou muito as coisas, porque pra você fazer a coisa direito, você precisa ter tempo. E pra você ter tempo, você tem que ganhar dinheiro com aquilo. Cara, não tem como você fazer N coisas, sabe? Infelizmente, porque você nunca vai conseguir chegar na forma como você gostaria de fazer, né? E assim, pô, não é tudo que a gente faz por dinheiro. Cara, tem muita coisa que eu faço por amor absurdo, cara. Tudo bem, mas vocês trabalham com exatamente, isso, né? Exatamente. Bem louco. E até hoje, muita gente não consegue entender que é um trabalho, que, por exemplo, cara, quando eu por ir em muitos restaurantes, cara, hoje eu tenho sérios problemas de saúde que eu não falo na página, entendeu? Pô, eu não posso mais beber e comer da forma como Pode me chamar, cara. Gente, mas olha só, o seu problema está resolvido. Pode me convidar. Eu vejo você lá. Eu sei que você não deve comer tudo aquilo, entendeu? Deve comer uma parte daqui, uma parte daqui. Pode me convidar, acabou seu problema. Hoje quase nada. Hoje eu só provo pra dizer, tá bom, realmente, pô, como é que eu vou dizer que algo tá bom se eu não provei? Já sabe meu telefone. Cara, meu fígado tá... Se eu não parar, porque também é aquilo, né? Vocês vão em muitos lugares, né? Eu falei com ela, acho que foi na semana passada. Aí ela, Larissa, ela é muito chique, né? Ela, eu estou viajando, nananã. Aí eu entrei lá em Londres. Eu falei, gente, que maravilhosa! Ela lá em Londres. Não, Larissa, olha só, a gente pode marcar na semana que vem, nananã, porque eu estou viajando. Gente, se sou eu, bicha. Eu falo assim, gente, eu tô aqui em Londres, tô podendo falar, não tô ouvindo direito, aqui o sinal tá ruim, que eu tô em Londres. I don't speak Portuguese anymore, honey. I don't speak Portuguese, please. E ela lá em Londres, e mais bacana isso, que você foi através do governo. Como é que foi? Conta pra gente, que agora eu quero saber, gente. Esse ano tiveram 2 convites que foram muito especiais, né? Tiveram esses dois marcos, assim, na história do perfil, que foi, eu viajei pra Itália em agosto a convite da União Europeia. Gente, maravilha. E aí foi muito legal, porque assim, eu não falo de viagens no meu perfil. Internacional, então, é muito difícil, né? Às vezes, quando eu fui pra Orlando, eu tentei fazer um encaixe ali, só pra mostrar pras pessoas o Zé Carioca ali na parada e tal, mas não é o foco do perfil. Meu foco realmente é a capital do Rio de Janeiro. Então, quando eu recebi esse convite, primeiro veio da União Europeia, com a Câmara Italiana do Rio de Janeiro, que era para eu conhecer plantação de tomate, porque eles querem que os brasileiros, os cariocas, consumam mais tomate pelate, porque o tomate pelate é mais gostoso. Mas é verdade. Cadê meu marido que me deixa mentir? Eu só compro pelate. Ele fala, mas esse tomate não tem pele, não tem nada. Eu falei, mas é por isso que eu gosto. Então pode mandar pelate pra mim que eu gosto, eu vou gostar. E uma coisa legal desse convite foi porque eles entenderam que eu era uma pessoa adequada para entender isso e passar isso pro consumidor final. Cara, eu acho que isso é muito bacana. Porque, assim, é uma coisa super técnica. A gente foi em fábrica, eu convivi com pessoas ali que, teoricamente, não tem nada a ver com lazer no Rio de Janeiro. Mas o fato de eu ser uma pessoa que falei sobre gastronomia durante todos esses anos, eles olharam e falaram, pô, essa garota, ela tem uma capacidade de discernir o que a gente quer passar, de fato, pro público, né? Então, isso foi muito legal. E aí foram 4 dias super intensos, estudando, fui em várias plantações de tomate, fui em fábrica, estudei um pouco até sobre comércio geral, porque eles falaram bastante do tarifaço do Trump. Então são coisas que vão enriquecendo a gente. E agora essa viagem para Londres foi a convite da Embratur, do Marcelo Freixo, que é o órgão do governo federal
de turismo, né, internacional, que vende o Brasil lá para fora. E aí foi sensacional, porque assim, eu fui numa feira de turismo com um mundo inteiro ali. Incrível. E aí você começa a ver, porque assim, eu já estive em Londres, mas eu fui em Londres, fiz umas fotos, fui ali e tal, de turista, eu não fui a trabalho. Coisa que todo mundo vai, né? Viajar a trabalho tem um outro sabor, né? E principalmente para quem gosta do que faz, né? Então, foi muito legal, ainda tenho material para entregar, ainda tem coisa para entregar para eles, mas eles queriam que eu estivesse lá para contar que o Brasil bateu recorde de turistas esse ano. Olha que legal, né? Que a gente recebeu já mais de 7 milhões de turistas de janeiro a outubro. Só o Rio de Janeiro recebeu mais de 1.700.000 turistas. Então, quando a gente está passeando, até no Norte Shopping ouve gringo falando, argentino. É verdade. É verdade, porque o Brasil tá com tudo, o Brasil tá com essa bola cheia. E isso é importante que as pessoas saibam, e é importante que as pessoas falem sobre isso. Porque, e até eu tinha feito um vídeo que eu falei assim, eu não consigo mais escutar português, eu ando aqui no Copacabana, até na Lapa, até no Norte Shopping já estão escutando espanhol, francês, Sim. não sei o quê. E aí eles viram aquele vídeo, gostaram muito. Também foi um vídeo que eu falei que o Brasil tava na moda, o cachorro caramelo, a mesa de plástico. A gente tem recuperado essa autoestima. A gente tem recuperado o verde e amarelo. A gente tem recuperado esse sentimento de nacionalismo mesmo, assim, sabe? De Tava meio adormecido, né? Porque a palavra... Desculpa, eu vou entrar um pouco aqui no tem como no não âmbito entrar, político, né? Mas a palavra patriota ficou muito vazia ao longo dos tempos. Qualquer pessoa só patriota. E aí, o que é de fato ser patriota? Você torce pelo seu país? Você é a favor do seu país? Você quer o melhor pro seu país? E eu acho que a identidade cultural, hoje a gente exporta, não é mais só banana. A gente não exporta só café e laranja. A gente exporta o nosso estilo de vida, a gente exporta a nossa cultura, a gente exporta o jeito de ser do brasileiro e, desculpa, do carioca, o melhor de todos. Em especial, né? Em especial. Por isso que é tão importante a gente conhecer as rodas de samba da Zona Sul e da Zona Norte. E da Zona Oeste também. Se tem uma pessoa que roda, esse menino. Porque se tem a galera que reclama é a galera da Zona Oeste. Né? Você não fala que tem roda de samba. Sudoeste agora. Agora é Sudoeste. Tem a Oeste ainda, Sudoeste não reclama gente, eu não tô tanto, mas a da Zona Oeste, cara. Essa de Sudoeste, agora o que aconteceu? Eu tô com uma dificuldade enorme de falar Sudoeste. Não tá saindo, não tem saído. Ainda tem uma discussão agora de ser ou Sudoeste ou Baixada de Jacarepaguá. Ai, muito longo, gente. Aí é muito longo. Aí eu não vou saber falar, não. Eu vou num samba na Baixada de Jacarepaguá. Não consigo. E aí você vai conhecer essas rodas de samba lá da Sudoeste, da Baixada de Jacarepaguá. Cara, eu vou onde me chamam ou onde eu acho que dá pra eu ir, entendeu? Já rodei bastante roda de samba. Ultimamente eu tô um pouquinho mais fraco, mas esse final de semana eu tenho 2 pra ir, inclusive. Aí, ó. A movimentação da agenda dele. Não, esse meu sábado amanhã, nossa senhora, tá surreal. São 2 rodas de samba que eu tenho que ir, ainda tenho que viajar pra uma cidade aqui do interior pra pegar o Natal deles. E já é Natal, né? É verdade, já é Natal na Líder Magazine, gente. Quem postou a árvore? Foi você? Tava postando nós dois, eu acho. A construção, todo mundo, né? Sim, a árvore, a maior árvore da Enseada. Isso, estavam construindo e já é Natal. Aí vai ter Natal misturado com samba. O nosso carnaval tá começando cedo, os ensaios estão começando mais cedo. A galera já tá na rua. A Tijuca começou já há um mês, né? Pra rua ontem teve ensaio, inclusive, bombando, assim, lotado. O pessoal sedento ali pelo fervo do Rio de Janeiro. Vai misturar Natal, Carnaval, tudo junto ali, né? Pois é. Gente, daqui a pouco vai começar no meio do ano aí. Não, eu que lute, né? Eu já tô aqui, faquite, tanto que eu já tô sambando esse momento. Vai chegar fevereiro, como é que eu vou ficar, gente? Perdi meu bumbum todinho. Mas aí, conta pra gente... Nessa sua estrada aí, né, de influencer, tem muita troca com a galera te cobra, olha, eu quero ver isso, você não tá falando daquilo, principalmente nas rodas, porque eu fui uma que cheguei, maior cara de pau, já acompanhava a página dele, aí tô vendo o Gabriel lá pelo ensaio da Tijuca, eu falei, oi, tudo bom, como é que você tá? Como se eu já conhecesse, deve ter acontecido muito isso com vocês, né? Como se a gente já fosse amigo. Oi, tudo bom, você tá aqui? Ele, tipo assim, meio... Mas eu fui querendo ser sua amiga, toda animada e tal. Tem uma galera que te cobra, tipo assim, olha, fala aqui da minha área, dá a dica do samba, não fala assim, não, porque eu vejo você lá, né?
nas discussões virtuais. Muito. E a galera indo em cima de você, né? E assim, geralmente é em tom de reclamação, que é muito louco, porque assim, cara, como é que eu vou cobrir o Rio de Janeiro inteiro, sabe? Tem lugares que eu não tenho como saber, sabe? E nem todos os lugares eu consigo ir também, né? Tipo, tem um gasto também, vamos ser muito sinceros, sabe? Teve uma vez uma roda de samba em Madureira, porque eu ainda não falei de roda de samba em Madureira, né? E isso é uma falha minha, inclusive. Olha, já anota. Isso é uma falha minha, porque eu conheço bastante Madureira, mas tem tempo que eu não volto lá. E aí, essa roda ficou extremamente ofendida porque eu não botei a roda deles. Eu falei, cara, mas vocês tinham toda a possibilidade de me mandar o direct e falar, pô, vem aqui. Fala um pouco aí de Madureira. Que falasse, pô, ó, acontece tal dia, vem aqui. Não precisa nem me oferecer nada, mas só diz, vem aqui. Aí postaram stories, fizeram. Mas acontece muito isso, sabe? Acontece muito. As pessoas, eu digo que na internet as pessoas gostam mais de criticar do que de elogiar, sabe? Então, pra reclamar que tá faltando alguma coisa, ou que aquilo ali não é tão legal quanto o outro e tal, tipo, acontece muito, O seu festival foi um pouco de querer trazer tudo ali pra galera falar, gente, ó, tem um festival agora do Icariokê, então vai estar tudo aqui junto e misturado. Foi um pouco disso que teve em outubro, né? E como é que foi um pouco dessa sua experiência no festival? A ideia era essa, né? Era fazer realmente alguma coisa, né? Juntando as melhores coisas do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que é tanto a roda de samba quanto o estilo de vida do carioca, né? O fato da gente, né, levar a vida de uma forma um pouco mais leve, né? Então eu levei 3 rodas de samba que eu realmente gosto, né? Gastei até demais com roda de samba. Gastei demais, inclusive. Eventos, né, querido? Então, a ideia era essa, mas pelo pouco tempo que eu tive pra organizar, organizei em 2 semanas, né, cara? Tipo, então, assim, acabou sendo muito atropelado, né? Mas pro próximo... Mas já tem data pro próximo? Você vai divulgar? Como é que vai ser? Cara, eu ainda tô conversando o lugar, mas talvez em janeiro ou março. Fevereiro não, porque tem carnaval, né? Então... né? A cidade daquela pausa, exatamente, né? A gente precisa também já começar a organizar as coisas e tal. Natália, eu vi que você também fez um conteúdo sobre carnaval, né? Tem escola de samba de coração? Qual a sua escola? Pode falar, né? Porque como você agora tá fazendo esse rolê pelas escolas de samba, como é que surgiu essa sua paixão? Tem muito a ver, né, com o Rio de Janeiro, carioca da gema e tudo mais. Como é que conta um pouquinho pra gente esse seu amor pelo samba, esse seu rolê desse seu projeto também, de conhecer as culturas mais enraizadas ali nas escolas de samba? Eu comecei gostando de carnaval como toda criança carioca que não vive do carnaval, né? Bailinho, e aí a mãe fantasiava, e aí ficava esperando aquele momento. Eu tenho fantasia lá de ciganinha, de tudo quanto era tipo. O carnaval, pra mim, eu sempre enxerguei de uma forma muito lúdica, assim. Pra mim, o carnaval, eu olhava as festinhas, os bailinhos, eu esperava o horário do desfile da Globo, capengando de sono, mas eu ficava ali esperando pra ver. Porque pra mim, ali tem até hoje uma magia, uma coisa lúdica, né? Que só o olhar de uma criança pode entender a pureza disso. Sim. Você começa a ver com o olhar de criança e aquilo ali te encanta, né? E o meu carnaval começou de fato, assim, de Sapucaí, de bloco sempre foi. De bloco sempre fui bloqueira demais. Ai, eu amo um bloquinho. Ia muito pra bloco, menina, mas ia pra bloco, colecionava todo tipo de história de bloco. Porque era acessível, porque é uma linguagem que se entende muito rápido. Sim. É uma festa na rua, de graça, todo mundo bebendo e colocar uma fantasia... Isso, é uma linguagem acessível. E já o carnaval da Sapucaí é um carnaval... que é muito específico, é muito nosso. É uma coisa assim que depois que você entra e você vê aquilo ali... É mágico, né? É impossível você não ficar impactado. E aí a minha primeira vez na Sapucaí foi em 2009, com esse desfile que o Salgueiro ganhou com o tambor. E eu fui no desfile das campeãs. Então eu peguei todas as melhores escolas daquele ano desfilando, né? E a partir dali eu comecei a me atentar um pouco mais. Eu falei assim, opa, tem coisas aqui. Eu falei assim, caramba, a escola ganhou falando de tambor. Gente, falando de uma coisa assim completamente aleatória, né? Assim, que antes você não para pensar na importância do tambor, na musicalidade, pererê, parará. E o carnaval da Sapucaí, ela é uma escola alternativa.
né? Porque você aprende coisas ali que você não aprende no banco da escola. E recentemente, eu não sei se é porque eu tenho ficado mais atenta a isso, mas eu acho que isso tem acontecido mais, né? A gente tem enveredado por roteiros mais robustos, né? Porque até Danoninho já fizeram. Né? Quando eu falei isso, o pessoal falou assim, não, mas poxa, o carnavalesco teve lá o trabalho de falar do leite, do não sei o que. Eu falei, gente, entendo, mas assim... tiveram muitas escolas que a gente via que, por causa do patrocínio, né, tinham que fazer... O patrocinado força um pouco essa barra, né? E eu acho que esse ano foi muito bom, foi espetacular esses enredos sobre a cultura afro-brasileira, assim, foi tão rico, tão maravilhoso, só que talvez eu tenha reparado mais porque esse ano eu fiquei muito atenta a letras, eu estudei todos os enredos, porque eu fui embaixadora da Liesa e foi até uma surpresa, porque eu falei assim, caraca, que responsabilidade, cara. Eu acompanhei, muito legal. E quando eles fizeram um convite, eles falaram assim, olha, Natália, você é a única pessoa que não é do meio do carnaval. Então, assim, a gente gosta muito de você, gosta muito do seu trabalho. E eu falei... Putz, meu Deus do céu. E aí foi quando eu entrei nesse universo, assim, mergulhei de cabeça, porque é um universo muito exigente também. Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, não, vou falar aqui do enredo do não sei o quê, achando que tem propriedade, porque não, gente, tem muita referência, tem muita coisa que aconteceu em 1978 que molda um desfile de agora. Então, assim, é muita referência, muita informação ali que não dá pra ser leviano. Você não pode ser leviano com o Carnaval da Sapucaí, porque tem muita história. Sim. Então, eu fui buscando estudar um pouco mais. Estou muito longe. Eu porque não... é muito robusto. Porque assim, a gente tem referências Milton Cunha, Rosa Magalhães, Leandro Vieira, pessoas assim que são muito estudadas, muito entendidas do assunto. E estão nesse meio e a gente vai buscando essas referências, vai lendo. Eu tenho uma pilinha de livros lá em casa que eu tenho que ler até o final do carnaval, que eu adoro o Simas, né? O Simas escreve muito sobre carnaval. Mas estou muito longe. Mas é fascinante. É fascinante. E aí, o meu primeiro contato com o carnaval de Sapucaí, de despertar aquela paixão além da televisão, foi em 2009. E depois foi no ano do Exu, que a Grande Rio venceu ganhou com o Exu. Eu tava na Sapucaí, aí eu achei que ia assistir, ok, normal. E aí eu tava voltando de uma viagem longa, e aí fui pras Campeãs, caí nas Campeãs, falei assim, ainda bem que eu consegui pegar esse ano, porque foi em abril, né, esse ano o carnaval foi em abril. E aí eu consegui ir nas Campeãs, falei assim, que bom que eu vou conseguir pegar alguma coisa, e tava lá, normal, olhando. Quando entrou a Grande Rio, com aquele enredo, com aquela música, força. Com aquilo, eu comecei a chorar. Eu me debulhava de lágrimas, assim, porque a gente cresce ouvindo falar, Exu é do mal, que não sei o quê. E por mais progressista que a pessoa seja, por mais, assim, eu não sou do candomblé, eu não sou da Umbanda, então eu não tive contato com orixás na minha infância, na minha adolescência, né? Nunca discriminei, mas ao mesmo tempo também nunca me aprofundei tanto no estudo. E aí, quando eu vejo um desfile sobre Exu passando na avenida e eu senti uma coisa boa dentro de mim, eu senti um sentimento muito bom, algo me inundou, e eu comecei a chorar, chorei. Aí eu tava com uma amiga minha que é do candomblé, eu olhei pra ela e falei assim, cara, isso é normal? Ela falou assim, isso é normal. E aí ali também eu falei assim, cara, isso aqui é muito mágico. É muito mágico. Quem entra nisso aqui e preste atenção, meu namorado trabalhou 26 anos na Globo, e ele fazia o carnaval. Só que ele fazia assim, filmava, fazia o trabalho dele e ia embora. Ele nunca entrou tanto. Esse ano ele trabalhou comigo. E aí ele ouvia as músicas e foi ouvindo tudo. Ele trabalhou primeiro com o Rio Carnaval, depois comigo, nos dias da transmissão. E aí ele falou, cara, que letras fantásticas. Por que eu nunca tinha parado pra perceber isso? Quando você para pra perceber cada detalhe, né? Cada nuance. É fascinante. É muito maravilhoso. Assim, eu também tive um contato, como eu falei, né? Eu desfilei pela Porta da Pedra e tinha um carro, que era o Gato da Sorte. Até falei do Danoninho, acho que foi Porta da Pedra. Foi. Não fica chateada comigo, não. Todo mundo acho que ficou meio frustrado naquela época. E aí tinha um gato
Era aquele gatinho branco, vocês sabem aquele que fica com a mãozinha assim, balançando? Aquele bibelôzinho, né? Gatinho chinês, né? Isso, chinês. E aí eu era uma gata, toda pintada de gata, uau, uau, tal, e era novinha. E aí era assim, era um gato e tinha umas gatas que viravam pra fora, a gente fazia aquela performance de gatinha, e depois virava pra dentro de novo o carro e a gente ficava escondidinha e virava um gatão lá, bonitão. Foi a primeira vez que eu desfilei. Mas eu fui tomada também por uma emoção, uma coisa assim que mexeu comigo. Porque quando o gato virava pra dentro, eu começava a chorar, e eu não sabia que era aquilo que eu tava sentindo, né? Eu de Brasília não sabia o que era aquela emoção. E eu falei, meu Deus, eu quero viver isso. Não sei como eu vou fazer, mas eu quero ficar aqui, sabe? Então, assim, desde então, já viajei o mundo com carnaval, já fui mulata show, né? Levando nosso samba pra fora. E aí, sempre trabalhei na Sapucaí e, assim, nunca mais fui pra Cabo Frio. Nunca mais viajei pra Rio das Ostras, porque quando eu cheguei no Rio, tinha muito aquela coisa, carnaval, viajar, não sei o que, não. Nunca mais. Meu carnaval sempre foi ali na Sapucaí. E agora, né, na Unis da Tijuca, passa de dezembro até fevereiro, só tem purpurina no meu café. Né, no meu whey protein, só tem purpurina, brilho pra lá, fantasia pra cá, e eu não sei mais viver sem esse universo, né? Você já chegou com a camisa da Unis da Tijuca. Quero que você conte um pouco. Você falou que era de uma escola, aí você virou a casar. O que tá acontecendo? Na Explica minha pra infância mim. eu era imperatriz, né? Eu comecei a entender alguma coisa de carnaval, né? Porque assim, meu pai, ele foi diretor de harmonia da Portela. Nossa, né? não sabia. Mas ele nunca me levou pro samba, né? Até porque meu pai é meu padrasto. Né? E aí a Imperatriz estava naquela época que ganhava, né? Do tricampeonato de 99, 2000 e 2001. E eu morava ali na região da Leopoldina também. Então, né? Naturalmente, você começa a torcer pra Imperatriz. Aí, assim, na verdade, o que me desanimou da Imperatriz foi uma vez eu tava assistindo o desfile, né? Na Globo. E aí a Maria Augusta, nossa, ela pesou a mão. Falando da Imperatriz. Eu falei, nossa. E aí, nesse mesmo ano, foi em 2006 isso, eu fui ver o desfile das campeãs. E tinha sido o terceiro ano do Paulo Barros na Tijuca, né? A Tijuca ficou em sexto, foi logo a primeira a desfilar. E era até um enredo que falava sobre a ópera do carnaval, né? E aí, cara, tipo, eu me apaixonei pela Tijuca naquele momento, né? E resolvi virar torcedor da Tijuca desde então, né? E aí você virou uma enciclopédia, né? Que você sabe todos os detalhes. E não virou Tijuca com É Segredo. Pois não, né? Com É Segredo tá vendo? já... Fugiu do clichê. Já ia perguntar, porque já virou no Segredo, né? Fala a verdade. Mas não, É Segredo antes. Já foi bem mais na frente. A Tijuca me chamou a atenção mesmo, foi em 2004 no enredo do DNA, né? Do DNA, não, da criação, né? Que aquele carro do DNA é absurdo, aquilo ali. E ali foi uma mudança de era de carnaval, né? Porque, assim, não dá pra dizer que o Paulo Barros não marcou uma era no carnaval. Mudou completamente. Mudou a forma como se... né, com o Rodrigo e com a Priscila, né? Mudou completamente a forma como se vê a comissão de frente, né? Antigamente a comissão de frente era só uma apresentação, né, de fato. Eu lembro que me chamava muita atenção, a comissão de frente da Mangueira com Carlinhos Jesus e tal, era todo ano, né, isso chamava muita atenção. Eu lembro até de uma dele que ele tava sem camisa, assim, em cima de um tripé, quase que eu derrubo. Gente, aí agora o povo coloca uma cobra passando. Cara, esse da Viradouro foi sensacional. Gente, muito incrível. E é muito louco que com o tempo, assim, você gostando de carnaval, cara, e o carnaval é muito diferente do futebol. Você, por mais que você torça muito pela sua escola... É porque você é flamenguista, né, que eu sei. Que flamenguista, tá louco? Sou muito tricolor. Isso é quase um xingamento, cara. Pois filho, mas eu falei de propósito, que eu sabia. Mas... Então, assim, o carnaval você acaba torcendo pra escola que você, né, imagina que foi melhor, né? Por exemplo, em 2024, cara, quando a Viradouro passou, eu falei, cara, a Viradouro já é campeã. Gente. E ano passado, eu confesso que eu achei que seria a Grande Rio, eu né? também achei.
Não, eu sabia Também desde o achei. início, gente. Desde os ensaios eu falei, Tava se uma não coisa de for, louco. se Tava não abafador. for a Beija-Flor, vai ser a Imperatriz. A Imperatriz teve os erros, mas tava muito boa a Imperatriz Gente, também. eu desfilei um dia anterior, aí Sim. fui assistir, eu falei, meu Deus, que é isso? Não, a Grande Rio tava um Aquelas absurdo. cores, eu acho que Sim. tudo, né, cara? O A- samba tava Muito muito lindo. bom. Aquele carro dos barcos, que eu esqueci o nome do carro. Até uma amiga minha que desenhou aquele carro. Olha que incrível. Cara, aquele carro tava absurdo. Eu esqueci das três embarcações, o nome das três. Eu esqueci agora. Mas aquele Tava carro uma tava coisa absurdo. de Aquele carro maluco, tava né? absurdo. Tava muito E bonito. o primeiro, também e o achei que Abre ia Alas legal. também, aquele carro verde e tal, com as... Com isso com que eu ia os falar, balões os e balões, tal. Pô, assim, aquele carro gente. tava muito lindo. Tava muito lindo. Nossa Mas eu Senhora. vou defender aqui a vitória da Beija-Flor, gente. Tá, Não linda, sou Beija-Flor, né? tá? Não Aham. não sou. Mas vou defender que pra mim aquilo ali foi surreal. Eu acho a comunidade muito forte. Eu acho que o ela Laila já entra merecia Mas eu vou te também. falar, gritando. no ensaio você consegue ver comunidade. Sim. No dia do desfile, teve a mesma energia, a mesma vibe dos ensaios com pessoas totalmente Diferente. aleatórias. É, né? Pra mim foi a mesma emoção, assim, eu gostei muito, gostei inclusive do top 6, exceto pela Portela, me perdoe os portelenses, amo Portela, amo Milton Nascimento, acho maravilhoso, claro, mas pra mim o 6º lugar merecia ali o Boi Vermelho, fiquei muito triste com o rebaixamento, Né? não tinha explicação aquele rebaixamento. Então, assim, pelo que eu vi, né, eles cometeram muitos erros, sabe? Tinha carro que tava solto, balançando. Mas isso aconteceu na Grande Rio também, na Imperatriz também. A Grande Rio, gente, tinha fantasia comigo 6 horas da manhã em Copacabana, que voou pra cima da gente e a gente levou pra Copacabana. Não sei o quê. Caramba, sério? Uhum. Então, assim, eu acho que foi. Loucura. Eu acho que erros de carro, de fantasia, dessas coisas, por exemplo, teve muita gente passando mal no desfile da Grande Rio. Eu vi muita gente. Foi o desfile que eu mais vi gente saindo acamada, assim, né? Pra enfermaria. Mas eu acho que esse não foi o critério. Não acho que tenha sido esse Mas critério. você tava onde, Natália? Você Eu tava tava mais lá pro no final, Folia, né? É porque, assim, o que acontece? Eu acredito que os erros da Grande Rio foram mais pro final. Então, acaba passando só em uma Entendi. uma cabine. Mas ali tinha cabine do jurado também. Da UPM, eu tava no setor 2 quando eu vi. Tinha muita coisa assim. Infelizmente, porque tava muito bonito, sabe? E eu ganhei muito hate por causa disso. Por causa da Mocidade. Porque a Mocidade, pra mim, ano passado, tinha que ter caído, né? Eu tomei uma acho- saraivada da mocidade também. Assim, Porque vocês falam, né? Bom mesmo. é óbvio que, assim, cara, trazia uma nostalgia muito gostosa ver aquele desfile da Mocidade, porque lembrava o desfile dos anos 90, do início dos anos 2000, né? Ao mesmo tempo, também trazia um pouco da questão da Márcia, que tinha ido, né, embora, né? Mas, cara, tipo, eu achei a Mocidade muito aquém ano passado. Eu acho E que hoje em dia, eu acho que tá muito assim, quem erra menos, né? Exatamente. Porque tá uma briga de titãs ali, né? Exato. As escolas. Exatamente. Uma que me surpreendeu, inclusive, foi a Tijuca esse ano. Porque a Tijuca veio muito bonita, assim, na avenida. E o samba enredo não tinha me empolgado tanto na época, assim. E no dia eu falei, gente, a escola tá maravilhosa, tá lindíssima. Eu te falei E no agora. dia. Eu botava assim, por exemplo, outro também, um samba também que cresceu muito na avenida foi o da Mangueira. No CD não tava aquelas Aquela coisas, coisa, né? assim. E na avenida cresceu muito. Eu acho que não dá pra cantar a vitória só com samba enredo. Eu Não dá. acho que é um conjunto, né? A comunidade. Tipo assim, a Grande Rio tava gritando. Sim. Eu assisti, o pessoal tava gritando. Tava muito legal a Grande Rio. O ensaio deles de quadra é sensacional, Eu tá? nunca fui. Entendeu? E uma coisa que me chama muita atenção é a simpatia da Virgínia, tá? Ela é muito simpática. Você ela já fala foi com lá todo ver mundo. Eu fui o Virgínia? único Ai, que eu vai fui defender até a agora. Virgínia. E não foi Não. lá me ver. Tá Assim, vendo aí? eu vou ser foi muito ver Virgínia sincero. e Pô, não ela foi lá ganha me ver. bilhões Eu pra vou ser ser muito muito simpática. sincero. Eu não tenho apreço nenhum por ela. Por nada. Eu não sei da vida dela, sendo muito sincero. Mas, cara, tipo, eu achei ela de uma atenção com as pessoas na Com a quadra, sabe? comunidade. Que foi muito legal, Você acha que ela abraça, sabe? que faz a linha. Ela tem que fazer, né? Porque se ela não fizer, ela tá ferrada. Porque ninguém tá a favor dela, pô. Olha lá, Natália pensa diferente. Ó, Ó, a minha Ai. opinião é a seguinte: eu não tenho nada assim.
A Virgínia ocupar o espaço de rainha de bateria, ainda bem que não pontua, ok, vamos lá. Rainha de bateria sempre realmente foi um posto que todo mundo sabe que a pessoa pode ajudar a comunidade pagando para estar ali, para aquele dinheiro retorna. Já entendemos isso, sim, né? Aquele valor retorna para a comunidade, isso é bom, isso é válido, tá tudo certo. A Paola Oliveira também começou, também não sabia sambar grandes coisas. E também era global, também era artista, também não era do meio do samba. O problema não é esse. Eu acho que a grande questão é que a Grande Rio, ela estava vindo numa pegada muito linda, contando histórias muito importantes, contando coisas muito interessantes, né? A Grande Rio falou de Exu, a Grande Rio depois veio com o Zeca Pagodinho, a Grande Rio falou sobre o Pará. Então, a Grande Rio estava numa pegada cultural maravilhosa e agora vai continuar nessa pegada com o Mangue Beat, que eu acho que é um movimento extremamente importante e é um movimento que fala sobre a desigualdade social, então, assim, é um movimento que precisa ser contado, precisa ser relembrado. Chico Sainz vive e... Poxa... Aí você coloca para representar esse enredo tão maravilhoso que o carnavalesco com certeza pensou assim, tá fazendo um trabalho com certeza digníssimo, e aí você coloca uma pessoa que representa para crianças e adolescentes uma vida de futilidade, de dinheiro, sabe-se lá como, que você ganha através de tigrinho, através daquilo. Aí as pessoas falam, mas tem um jogo do bicho no carnaval. Gente, tem um jogo do bicho no carnaval, mas assim, ninguém bota o jogo do bicho ali na avenida. Não é isso que é passado para as pessoas. Então, eu acho que a representatividade importa. O que aquela pessoa representa importa. Então, como influenciadora, eu tenho muitas críticas à Virgínia, né? Mas é claro que ela tem o mérito dela, porque a mulher tem, sei lá, quantos milhões, 50 milhões de seguidores. O retorno, né? Vindo de nowhere, ninguém sabe, assim, ela era youtuber, então ela tem o carisma dela, né? Eu já parei para olhar os stories dela, eu vejo lá. Porra, eu não quero comprar body splash, mas eu fico até o final vendo ela vendendo aquele body splash. Então, ela tem sim esse mérito, ser uma pessoa extremamente carismática nesse sentido, mas eu acho que com o enredo da Grande Rio, não tem coerência. Mas ok, foi a escolha da escola, né? Acho que isso tem que ser respeitado acima de tudo, mas eu acho que o que de início pegou todo mundo foi... essa coisa foi uma coisa atrás da outra, né? Aí meio que apagou uma coisa e pulou. Exatamente. E já foi pro carnaval. As pessoas poderiam estar falando mais do Mangue Beat, as pessoas poderiam estar falando mais do Toninho Gonzaga, as pessoas poderiam estar falando mais do Chico Sainz, as pessoas e o foco virou outro, né? Pois é. Eu entendo o seu lado, Natália, mas eu discordo de algumas coisas, assim. Por exemplo, você pega o enredo da Imperatriz há 2 anos atrás, né? De 2024, era um enredo sobre o jogo do bicho, sobre a cigana e o jogo do bicho, né? Tanto que ele fala, né, a sorte virada para a lua, e fala das linhas do jogo mesmo, né, e da aposta, né? E o patrocinador master do carnaval hoje é a Superbet, né, que é uma bet e que explora também o jogo do tigre, né? Inclusive, entre eles, né? Então, assim, a verdade é que ao longo dos anos, né, a figura da rainha de bateria sempre foi uma figura muito mais de exposição, né, do que de acolhimento da comunidade. Agora, algumas rainhas de bateria, né, principalmente as da comunidade agora, né, que várias escolas estão encampando isso, e isso é muito legal, concordo, mas a Grande Rio sempre teve esse viés de famosos, de global, de ser a escola que foi até de uma novela, né? Até uma novela trouxe a Grande Rio como escola, sabe? Então, eu acho que, assim, é aquele negócio, é torcer para ela realmente, né, ou não voltar mais, ou se ambientar e seguir no papel legal como rainha de bateria. A gente estava conversando ali em off que mudou, né? O carnaval mudou, as coisas estão mudando, a comunicação vai mudando, o Instagram, como a gente se comunica. Vocês não acham que foi meio que isso também, vocês como influenciadores, nos juntou o útil ao agradável? A gente falou, né, agora há pouco, né, sobre essas questões mais dos escândalos com ela e tudo mais. E aí a galera acabou esquecendo um pouco isso, já pulou pro carnaval. Você acha que também, hoje em dia, as escolas não utilizam muito, porque a gente está vendo também o movimento de muitas musas muito famosas. Vocês não acham que a galera também está querendo entrar no digital
por conta do marketing mesmo, né? De possibilidade, de juntar útil ao agradável, porque assim, acaba sendo a cereja do bolo, né? Eu acho que pode e deve, desculpa te interromper. Exatamente. Eu acho que pode e deve. Eu amo ver, por exemplo, quando a Belinha Delfim faz lá uma publicidade, sabe? A Mari Mola foi minha professora de samba, então eu amo ver que as pessoas de comunidade, as pessoas que são da escola, a Evelyn Bastos, sabe? Que cresceu na Mangueira, tem, milhões de seguidores nas redes sociais, e eu gosto de ver isso. E eu acho que são pessoas letradas. Eu acho que se a Virgínia fizer pelo menos um dever de casa, de estudar sobre o que ela está cantando, de fazer minimamente um trabalho de letramento social, já ajuda muito. Porque ela vai estar ocupando ali um espaço onde ela pode falar sobre isso para centenas de milhares de pessoas, né? Que nunca ouviram falar sobre Mangue Beat, que é o que a escola dela está trazendo. Então, eu acho que o posto tá tudo bem, tá beleza, pessoas famosas, elas ocupam aquilo ali. Mas se a pessoa tiver uma voz ativa, que é algo que infelizmente eu não vejo por enquanto. Eu vejo muito uma vontade de saber sambar, de saber se integrar com a comunidade, mas eu acho que falta ali também um letramento social, racial e etc. Não só samba por samba, eu tô ali, vou botar meu brilho e vou... Mas eu acho fantástico que as meninas do samba estejam tendo espaço, acho fantástico que isso... Eu acho que ainda caminha a passos lentos, né? Eu até ia trazer isso também, porque eu tava falando até esses dias também com o pessoal, que a gente é procurado nesse período. Sendo que a gente tem uma Bianca, a gente tem uma Evelyn, a gente tem a Marimola e tal, comunicadoras e tal, e a gente tá ali o ano todo, gente. Eu também tô galgando esse espaço, e a gente tá ali o ano todo. E as empresas começam a procurar a gente agora, no finalzinho. A gente vê também muito aquelas muito famosas que já trazem aquela mídia, porque eu vou levar mídia pra escola e tudo mais. Só que a gente tem gente de dentro com propriedade pra falar do assunto, de saber o que tá falando, saber o que tá fazendo. Não que elas não saibam, até porque eu acho que o samba é muito democrático, né? Pode entrar, desde que venha com respeito, vem chegando devagarzinho no nosso terreno e tudo mais. Mas assim, eu acho que tem uma galera muito bacana ali, já nata da escola, né? Nasceu naquele chão, pertence àquele terreno ali, que é comunicadora, é tão capaz, né? Quanto para fazer um bom trabalho. Com então, certeza. assim, como influenciador e tal, né? Eu acho que hoje em dia as escolas buscam muito isso. A gente vê uma leva de musas muito famosas. Precisa de dinheiro? Precisa sim. Né? Mas tem esse movimento também de fazer parte do digital. A gente vê um crescimento de seguidores nas escolas de samba, meio que virou uma briga assim. Quem chegou a 1 quem milhão. chegou a 1 milhão e tudo mais. Então, acho que meio também tem muito esse movimento de fazer parte do digital, né? Porque o digital traz muita visibilidade. É como você falou. Como você falou, o pessoal fala muito, quando a Virgínia vai no ensaio, né? Bum. Rola aquele assunto a semana inteira ali nas páginas, né, de fofoca e tal. E o povo gosta, né, gente? Adora. Ficar zapeando ali as páginas. Mas o carnaval, ele tem esse viés educativo, não à toa. Tem, né, uma escola ali na Sapucaí, né, na Apoteose. Contando uma história. É um local extremamente... que foi criado para isso, né, para ser um espaço onde que as pessoas pudessem exercer essa cultura. O carnaval é cultura, o carnaval é saber popular. Então, eu acho que isso não pode ser perdido nunca, assim, eu sempre vou batalhar por isso. Eu sei que é uma luta já interna entre todos vocês, né, para que isso seja sempre visto como uma festa popular brasileira, cultural, que faz parte da nossa vida, né, que ali são contadas histórias de personagens brasileiros e até de fora também, e que é um novo olhar sobre tudo. E ok, Virgínias passarão e o carnaval... Vai continuar. Virgínia passarinho e o carnaval passarão. Não, mas é muito disso, né, cara? Tipo assim, eu sou uma entusiasta e eu quero ver a história sendo contada lindamente, né? A gente tá falando esse ano de Carolina Maria de Jesus, na Unida Tijuca. Sim. E eu fiz parte agora de um debate de escritoras negras, né, lá no Museu da República. E a Carolina Maria de Jesus não passou por mim. E eu tô tendo a possibilidade de conhecer a história dela através do samba da Uniso Tijuca. Isso é incrível. E olha que eu sou publicitária, sou ex-aluna da UERJ de Letras, e como a literatura negra não passou por mim esse tempo todo. Eu me questionei lá no dia do debate, falei, será que foi culpa minha de não estar atenta? Mas não.
É todo um movimento que a gente já sabe qual é, né? De a gente não ter acesso realmente a esse tipo de literatura. E olha que oportunidade incrível o Carnaval tá me dando de conhecer a história da Carolina Maria de Jesus ali na Avenida, de uma forma tão poderosa. Eu fiquei um pouco preocupada inicialmente, porque quando eu li Quarto de Despejo, eu achei muito denso. É um livro muito denso, muito forte, de muito sofrimento, muita fome, muita dor. Imagina, doer de fome. Eu tive que dar umas pausas na minha leitura em alguns momentos, porque me tocava muito e eu precisava dar uma respirada, mas consegui chegar até o final. Eu falei, gente, como é que o Edson vai falar sobre isso na Avenida? E eu tava trocando com eles aqui, que ontem a gente teve um ensaio de rua, e assim, a gente também grita o samba. E virou uma resistência, uma forma de resistência, de cantar a vitória que ela infelizmente não teve, mas agora a gente tá tendo a oportunidade de contar um pouco da história dela. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, né, desse retorno, talvez, essa experiência que vocês tiveram no Carnaval. A Natália até falou um pouquinho dessa emoção de ter sentido o Exu ali daquela forma. O pessoal fala que é uma forma, você sentiu outra. Qual a experiência que vocês tiveram para finalizar? Nosso tempo tá acabando, foi tão rapidinho. Para finalizar, qual foi essa troca? Porque essa é a minha troca esse ano, de ter conhecido a história dela, estar conhecendo, estar cantando, estar sambando, comemorando a vida de Carolina Maria de Jesus. E qual é essa troca que vocês já tiveram ali na Avenida? Falar assim, poxa, que bom que eu conheci essa história, que bom que eu ouvi esse samba, que bom que eu tô tendo a oportunidade de conhecer. Foram tantos, essa é difícil saber qual, né? Foram muitas, Foram muitos mesmo. Ano passado, então, vários, né? Vários sambas maravilhosos, várias histórias maravilhosas, né? Joguei uma bomba. Eu gostei muito de Rosa Maria de Piaca, que foi da Viradouro. Foi Viradouro, né? 2023. Foi Viradouro 2023. A enciclopédia nunca falha. 22, foi campeã. Foi vice. Foi 23, então. 22 foi Exu. 22 Exu. foi em Saboa. Foi em Saboa, da Viradouro. Saboa. Gente, esse samba pegou, né? Então foi Imperatriz, Rosa Maria. Não, Rosa Maria foi Viradouro 23. 23, isso. Foi 23. Rosa Maria, nunca tinha ouvido falar. E aí o desfile foi maravilhoso, eu fiquei encantada, foi muito bom. E esse ano, Chica Manicongo. Chica Manicongo, porque Chica Manicongo, não havia pouquíssimos relatos, houve um apagamento gigantesco da história dela. E isso acontece muito com o povo preto, um apagamento enorme. O Carnaval vem para contar essa história e também... Ai, me deu branco agora, gente, que eu fiquei olhando ali o tempo. Não, eu tenho que finalizar. Chica Manicongo e... Vai, Gabriel, fala o seu que eu vou lembrar aqui. Eu tô tentando pensar em um aqui, porque são vários, não, pode ter sido né? um samba também que você, gostou. Povo Banto com Mangueira. O povo banto, porque o povo banto, a gente veio do povo banto, o carioca veio do povo banto. O povo banto foi o primeiro povo preto a chegar no Rio de Janeiro. Então, assim, todos nós temos alguma coisa de banto. E eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca ouvi falar, gente. Eu acho que assim, eu tenho 2 desfiles, né? Eu acho que um da Beija-Flor de 2018, se eu não me engano, que foi eles falando de como a nação vira as costas, né, pro povo, né? Esse é maravilhoso, toca na né? ferida, né? Tanto que tem aquele arrastão maravilhoso do final. E assim, né, não pela representatividade, mas porque é meu ídolo que eu não vi, que foi o do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era ele meu tinha ídolo, que falar da Tijuca. Então, Mas foi lindo esse carnaval. Era meu ídolo que eu não vi porque eu tinha 2 anos quando ele morreu, né? Então... Mexeu com a história. Mas... Nessa questão da representatividade, tiveram tantos sambas legais ano passado, sabe? Tanta coisa bonita, sabe? Então, que é até difícil de escolher um Malunguinho, cara, Malunguinho foi muito bom. Tava maravilhoso, o Malunguinho foi... Logum Edé mexeu muito comigo ano passado também, tá? Logum Edé também. Era muito forte, assim, todo o ensaio me deixava bem envolvida ali naquele próprio enredo. Da Imperatriz também. Eu amei Imperatriz. Ai, muito bom. Esqueci agora Ai, caramba. O nome do enredo, esqueci. Gente, eu também sou... se a enciclopédia esqueceu, meu filho. O mito tu alafió. 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 Alafió.
Ih, gente, Alafim de Oió. Ai, gente, mas olha, acabou o nosso tempo. Infelizmente, eu adorei. Poxa. Quero que vocês A gente nem fez um ranking dos sambas enredos que a gente mais gostou. Então faz. Cinco. Isso. Não, olha, eu não ouvi todos. Eu já ouvi todos. Já ouviu todos? Então, não, vou deixar pra vocês. Eu tô me familiarizando ainda, tô ouvindo. Então vai, fala. Primeiro, pra mim, Vila Isabel. Eu acho que, né, falando de Heitor dos Prazeres, ficou maravilhoso. Segundo, eu vou puxar a sardinha pro lado da Tijuca, obviamente. Ai, gente, Carolina tá lindo, Jesus. né? Tá lindo. Terceiro, Bembé, da Beija-Flor, que também tá lindo, né? E quarto, da Portela, que eu gostei bastante. Esqueci o nome agora. E quinto, pra mim tem um gap muito grande desses quatro pros outros. Quinto, pra mim, difícil pensar nisso. Eu gostei da Grande Rio na quadra. Gostou? Eu gostei muito da Grande Rio na quadra. Ele cresce muito na quadra. Cresceu. Eu ouvi uns vídeos, também gostei. Eu gostei bastante. Pra mim, são os 5. Você? Sem ordem, misturado, embaralhado. Bembé, do mercado Beija-Flor. Salgueiro, gostei. De Rosa Magalhães. Vila, Grande Rio, Tijuca. Tijuca, gostei. Gostei gente, bastante. A Tijuca, ela surpreendeu muito com esse samba. A gente também tava comentando lá nos bastidores, que a gente achou que... Só que o samba, ele cresce, né? Ele vira... Eu achei uma outra frase, coisa. Tem muita palavra de ordem, tem muita frase marcante. Então, por isso o pessoal grita. Porque ele traz Mangueira também tá bom. Tá bonito, Mangueira né? também tá gostei bom, também tá da bom. Mangueira. Tá bom. E Viradouro não entrou, gente? Já não ouviram a gostei muito Viradouro? do samba da Viradouro. Não bateu curtiu? ainda. Não bateu, mas tô me familiarizando. Assim. Eu acho que também Grande tem muito Rio disso, eu também né? gosto, mas ainda... Eu acho que esse ano ainda não teve, assim... Eu tô me familiarizando, mas não teve nenhuma que pegou na veia, assim. Que eu olhei e falei Você assim, falou, caramba... Transcendental. Mas também é uma coisa que vai aos poucos. A gente tá em novembro, né? Eu não sei se tá dando a impressão de que talvez no álbum a coisa tá muito melódica, não tá muito escola de samba. Parece que eles mudaram um pouco o ritmo dos sambas. né? Vai se transformando, né? Tem A do disso. Salgueiro começa tipo um pagode, da Imperatriz começa uma música no estilo do Ney, né? Mato Grosso. Tô ansiosa eu tô ansiosa pra ver esse. O da Rita também. Tô ansiosa pra ver também. Tomara que vai ser bem performático, né? Bem... E aí, gente, vamos finalizar ao mesmo tempo. Com os projetos... Não, pode falar, gente. Eu fico preocupada. Acabou. Ele vai brigar comigo. Ó, eu tô de estúdio novo. Vocês estão reparando, né? Que tá tudo novo por aqui, né? Aí já vou chegar aqui fazendo bagunça, gente. Passando do horário. Dá um carioca, né, cara? Mas, querido, muito obrigada. Adorei, tá? Tá tudo lindo aqui, ó. Já gostei, tô me sentindo em casa. Então, gente, temos projetos para ano que vem, pro carnaval. Como é que vai ser? Vou te ver no ensaio da Tijuca. Quero você lá no ensaio de rua sambando comigo, tá? Olha, isso que vocês fazem é uma arte, porque a Mari, eu tive aula de samba com a Mari Mola, né? Maravilhosa, Mari Mola, um beijo, adoro. E eu só lembro dela assim, faz esse quadril nascer, joga esse quadril, mas é um CPF separado pro quadril de vocês, não tá, é uma arte, assim, é uma coisa que eu já tentei, mas eu passo vergonha. Mas eu quero estar convidada, tá? Pra sambar comigo lá na Unisa Tijuca. Quero ver seus projetos aí. Tô curiosa pra saber como é que vai ser o Carnaval da Nath, que eu acompanho tudo lá, você as dicas do bloquinho lá. Eu todo ano vou em um bloco, pelo menos. Gosto muito do Liga da Justiça. Menos eu tenho que ir. Estive lá esse ano. Ali, sou uma jovem senhora, né? Gosto de ficar paradinha, não gosto de ficar andando, mas aí faço meu rolê ali. E você? Também quero ver. Quais vão ser as dicas, os projetos? Quinta-feira que vem estarei lá. Espero, vou botar você pra sambar. Ano passado foi campeão do carnaval, tá? Na 4ª divisão, na série bronze com a Curicica, eu estava passando por lá, me chamaram pra desfilar. Eu vi isso! E esse ano eu quero desfilar de novo lá. Pé quente, hein? Você gosta, ele gosta do fervo. Temos projetos para ano que vem? Como é que vai ser esse carnaval? Eu tô com um quadro, né? O que as musas fazem quando não é carnaval. Que eu tô gravando desde junho, gente. A agenda de vocês é uma loucura. Muito louca, né? Muito louco. Talvez eu não consiga fazer tantos episódios quanto eu gostaria, mas eu acho que é uma coisa que pode ser todo ano.
né? Cada ano com uma menina diferente. E tem um projeto aí com o Simas, que pode ser que aconteça ainda esse ano, não sei ainda para esse carnaval, temos que ver questões de agenda, que é a história mesmo do carnaval, essa contação de história, direto da fonte, né? E incrível, eu gosto muito de dar esses... não dar espaço, porque o Simas já tem um espaço dele, não é isso. Mas deixar falar quem sabe falar. Quem tem autoridade. Exatamente, quem tem a autoridade do assunto. Mas ainda é uma coisa que a gente ainda está tentando ajustar. Mas já rolou conversa sobre isso. Esse ano que vem eu não vou conseguir fazer todos os enredos como eu fiz esse ano. Eu fiz cada enredo. Fui em todos os lugares, eu fui criando conexões dos lugares com os enredos. O Logum Edel foi pra Floresta da Tijuca. Ai, que delícia. Pra falar que ele era filho de Oxum, aí na cachoeira. Ai, lindo. E aí eu fui em todas as quadras, assim, dava um bastidor dava um filme desses bastidores. Foi muito legal, muito enriquecedor. Mas muito corrido, muito trabalho. E aí, esse ano eu tô tentando vou atacar outras frentes. Pra trazer também novos olhares do carnaval, mas sem carnaval o perfil não fica. Não fica, né, minha filha? A gente acompanha, a gente quer saber os fervos ali, a gente quer saber muita história, que eu acho que é muito legal isso também, né? Você contar, mostrar pra galera também, tem o fervo, mas tem muita raiz, né? Ele tem Amor, muita eu tenho família crente, pra eles pararem pra ver o que eu tô falando de carnaval. Não, e ela falar que gostou de Exu, lá na Avenida, porque eu adorei. E eu falo no meio de tudo, eu falo, Exu é maravilhoso. E você, meu querido? A princípio, só a visita das quadras, né? A gente vai gosta. Acontecer. E olha, me convida pra esse birico-tico aí, pra essa comidinha lá fechado, que você falou, tá? Fechado, porque acaba sobrando. Feijoada. Pode me convidar que eu vou, querido. Leandro que não pode ouvir, né? Meu nutricionista, mas eu vou começar só um pouquinho. Gente, quero agradecer, foi uma delícia. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Cuidado com esses cortes aí, tá, gente? Que às vezes aí vai jogar um assim, não, porque a fantasia da Grande Rio, 6 horas da manhã, tomando Copacabana, acabou. Caxias por em favor, peso, vai, ó, fala a parte no que Instagram. eu também falo que eu achei lindo, maravilhoso, tá? Pelo amor de Deus. Pode deixar. Foi um prazer, muito obrigada por compartilhar. Eu agradeço. É uma dupla que tem um trabalho maravilhoso. Eu até falei, Gabriel, né, que um é diferente do outro. Um tem uma pegada, outro tem a outra. Mas assim, cara, eu acho o trabalho de vocês incríveis. Sou uma entusiasta, sou super fã. Tô sempre acompanhando lá, multiplicando também o trabalho que eu encaminho pro meu marido, principalmente me levar nos lugares, né? Juan, vamos tirar o escorpião do bolso, tá, meu querido? Vamos me levar lá nos achados gastronômicos e tudo mais. E eu tô muito feliz aqui que vocês conseguiram ouvir no meu episódio, meu primeiro episódio da terceira temporada. Muito obrigada, gente. Obrigada. E ó, eu que agradeço. Espero vocês, tá? Quinta-feira no meu ensaio de rua lá, sambando comigo. Gente, muito obrigada. Já segue lá, Lari Musa Podcast, no YouTube, no meu Instagram, vai estar tudo lá. E até a próxima. Beijo!